Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses no capítulo número 3. Colossenses 3, começando do versículo número 17. Acharam, irmãos? Vamos lá? Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele. Agradeçam a Deus, o Pai. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever de cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso, o Senhor se agrada disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, em tudo obedeçam àqueles que são donos de você aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não a pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor, que é que vocês servem, é Cristo. E quem faz o mal, seja a quem for, pagará pelo mal que fez, pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Pode sentar. Irmãos, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem hoje, o título seria Estilo de Vida. Eu sei, irmãos, que está chovendo, começou a chover lá, mas vamos prestar atenção aqui, deixa a chuva lá. Aqui dentro não está chovendo, tá? Aqui está chovendo só bênçãos, irmãos. E esse texto nos mostra exatamente como deve ser o cristianismo. Esse texto que a gente acabou de ler mostra como deve ser o cristão, como deve ser a atitude de comportamento de um cristão. Ser cristão, viver um estilo de vida com Deus, ter um estilo de vida em Cristo Jesus, vai além, não que não seja importante, não que não seja bom e não que não seja necessário, mas vai além de estar na casa do Senhor todos os domingos. Sentarmos aqui em comunhão é tão importante, é gostoso, enriquece a nossa vida, é através de a gente vir aqui todo domingo, ou terça, ou sexta-feira, é que o Senhor fala conosco, que o Senhor muda a nossa história. Mas o comportamento nosso como cristão é lá fora. Quando a gente sai daqui, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, todo dia da semana, todo tempo, é que nós somos provados. E aí nós vamos então poder mostrar se realmente nós temos um comportamento cristão. Às vezes a gente costuma fazer algumas coisas assim, irmãos. Tipo assim, quando eu estou na igreja, o assunto é espiritual. Mas quando eu estou no meu trabalho, o assunto é secular. Quando eu estou na igreja, quando eu estou reunido com os irmãos, o meu assunto é um. E quando eu estou fora, o meu assunto é outro. E eu quero lembrar você que, quando eu e você, nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós decidimos viver uma vida com Deus, não existe lugar que a gente não tenha que viver uma vida com Deus.
É no seu trabalho, é na sua casa, é no seu lazer, é onde você estiver, você vai ter um comportamento de cristão. É um estilo de vida que a gente escolheu. É um estilo de vida que o Senhor proporcionou para mim e para você. A palavra de Deus aqui, quando a gente está lendo, diz assim: esposa, preste atenção aqui, irmãos. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Olha o comportamento na casa da gente, dentro da família, lá onde muitas vezes não tem ninguém vendo. Tem o marido, a esposa e os filhos. Só nós ali. Ali também é um assunto espiritual. Ali também o comportamento cristão deve ser usado. Nós devemos praticar essas coisas onde quer que a gente esteja, principalmente dentro de casa. Quantas vezes até as mulheres questionam por que obedecer aos maridos, por que a submissão? É muito bom que você leia a palavra de Deus e aprenda sobre isso, porque aqui está dizendo: esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Olha, irmãos, isso é uma coisa tão boa de se fazer, traz paz ao coração. Olha aqui os maridos: marido, ame a sua esposa. Na minha tradução aqui diz: maridos, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Porque tudo que você fizer, esposa, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor e não a pessoas. Maridos, trate a sua esposa da melhor maneira possível. Não seja agressivo com ela, não seja grosseiro com ela. Porque às vezes na frente das pessoas, as pessoas se tratam bem. Pode ver nas redes sociais, tem, às vezes, na maioria das vezes, 99% das vezes das redes sociais, são pessoas sorrindo, são pessoas se abraçando, são pessoas se beijando, são pessoas felizes. Mas será que esse comportamento é o mesmo dentro da casa? Será que é assim que você, marido, trata a sua esposa 24 horas por dia? Com carinho, com amor, sem grosserias? Esposa, filhos, aqui diz: filhos, obedecei aos vossos pais, porque é isso que o Senhor espera de você, por você ser cristão. Quantos filhos não obedecem aos pais e acham que está tudo certo, que é desse jeito mesmo, que é normal? Não tem nada de normal, irmãos, a gente sendo cristão, tendo uma vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. A nossa vida tem que ser condizente em todos os lugares que a gente for. A nossa vida tem que ser exemplo para as pessoas. A nossa vida, já tem uma frase que diz assim, né? Prega o evangelho a todo tempo. E se possível, e se precisar, fale. Então o que quer dizer isso? Pregue o evangelho com a sua vida. Quando você está dirigindo, quando alguém faz alguma coisa errada na sua frente, quando você está dirigindo, olha feio para a pessoa, às vezes até fala coisas que não deveriam falar. Esse estilo de vida, irmãos, que nós escolhemos diante de Deus, é o que Deus espera de mim e de você, uma vida íntegra, uma vida sem duplicidade, uma vida que a gente é sincero aqui, é sincero ali, porque a gente sabe que em todo lugar, em todo tempo, Deus está te vendo, irmão. Não é porque você está trabalhando lá e não tem ninguém da igreja lá,
que Deus não está vendo o que você está fazendo. E que as coisas não estão sendo anotadas. Irmãos, como é importante quando as pessoas vivem uma vida cristã digna. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente tem uma vida errada, sendo cristão, sabe o que você está fazendo? Você está envergonhando o nome de Jesus. Você está deixando um evangelho barato. E o evangelho do Senhor é coisa linda. O evangelho do Senhor são boas novas. O evangelho do Senhor é tudo aquilo que você precisa falar para as pessoas. Quantas vezes, irmãos, a gente acaba fazendo coisa errada? Quantas vezes nós somos pecadores, somos pessoas que de vez em quando, vamos falar assim, a gente faz uma coisa errada. Mas a gente também pode fazer o quê? Acertar. Irmãos, a palavra de Deus diz que os maridos, as pessoas que não conhecem Jesus, que elas sejam ganhas por ver a sua atitude. Quantas vezes as pessoas da nossa própria casa não vêm para a igreja, não querem esse Jesus que a gente tem, porque a gente não mostra quem é realmente Jesus de verdade. A gente prega um evangelho que não tem nada a ver com a vida cristã. Eu quero que você abra a sua Bíblia, mais uma vez. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, desculpe, irmãos, Efésios 4. Efésios 4. Preste atenção nisso. O estilo de vida. Efésios 4, começando do versículo número 28. Posso ler? Olha aqui o que acontece com uma pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que vai ser a vida dela daqui para frente? Está descrito aqui em Efésios, no capítulo 4, começando no versículo 28. Quem rouba, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente. E viver, a fim de viver uma vida honestamente e poder ajudar os pobres. Olha, irmãos, preste atenção no que a palavra de Deus está falando. Quem roubava, não roube mais. E eu não estou só falando, sabe do que, irmão? De ir lá e pegar dinheiro dos outros, ou pegar material dos outros. Às vezes a gente rouba, não dá a César o que é de César. Às vezes sonega imposto de renda. A gente não paga os impostos que deveria pagar. A gente não declara tudo que a gente ganha, de medo que as pessoas saibam quanto a gente ganha. Isso é uma forma de viver que não é honesta. Não é honesto fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E às vezes nem para Deus você dá tudo o que você ganha, os 10%. Você dá uma parte e fala, essa parte aqui eu não vou dar porque ninguém sabe que eu tenho essa renda, ninguém sabe o que eu ganho. Ninguém precisa saber. Só Deus sabendo e você já é o suficiente. Então quem roubava, não roube mais. Se você tinha esse mau hábito de não pagar os seus impostos, comece a pagar. Vê se realmente é honesto você ficar com tudo para você e não fazer o que é correto. Certo, irmãos? É duro ouvir isso às vezes. Porque às vezes a gente faz pensando que está fazendo certo. Não vou declarar tudo, você acha que eu vou contar para o governo quanto que eu ganho? Irmãos, Deus sabe. Não digam palavras. E antes disso, diz assim, e depois disso, você trabalha honestamente, para você ganhar o seu dinheiro e para você ajudar as pessoas que precisam.
Porque às vezes a gente acaba ganhando dinheiro e a gente não se incomoda com as pessoas que precisam. A gente vive a nossa vida a bel prazer e não está nem aí com as pessoas que precisam. E a palavra de Deus está nos dizendo que o estilo de vida do cristão é viver honestamente e ajudar as pessoas que precisam. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não use, mas usem só palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem para os que ouvem. Lá no seu trabalho, o que você fala faz bem ao ouvido dos outros? Quando você sai, quando você vai na casa de alguém, do seu parente ou de um conhecido, às vezes nem conhece Jesus, é lá que a gente precisaria fazer muito mais para mostrar esse Deus, a gente entra na conversa. Como que as pessoas estão ouvindo o que você está falando? Você está ajudando na fé dessa pessoa ou está destruindo uma oportunidade que ela teria de conhecer o seu Deus? Tome muito cuidado com as suas atitudes. Nós, eu e você, devemos sempre nos policiarmos em relação a termos um estilo de vida digno de ser cristão. Não usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste. Olha, irmãos, que a palavra de Deus está falando, que quando a gente faz essas coisas, a gente entristece o Espírito Santo. E às vezes a gente fica pensando, por que as coisas não estão dando certo? Por que às vezes as coisas estão andando para trás? Às vezes o que você está fazendo de errado não tem nada a ver com o que está dando para trás, mas são suas atitudes, que é um total comportamento. Vocês estão me entendendo, irmãos? Pois o Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em você e em mim. Olha só, irmãos. O Espírito Santo é a marca de Deus colocada em mim e em você. Oh, irmãos, às vezes essas coisas não é boa de ouvir. Talvez a gente queria vir aqui hoje e falar, o Senhor tem bênçãos para te dar, o Senhor tem isso, e Ele tem mesmo. Ele tem tudo isso para te oferecer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Oh, Jesus, abandonem toda a amargura. Uau! Todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Não façam essas coisas que está escrito aqui. Devemos nos policiar para não cometer esses erros que estão aqui. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, dentro do convívio com os cristãos, longe dos cristãos, onde você estiver, irmão, Deus não está longe de você. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Aliás, Deus não vê só o que você faz, o que eu faço. Deus vê o que a gente pensa. Os pensamentos nem vieram ainda na sua cabeça, suas palavras nem vieram ainda na sua boca, que o Senhor já conhece. Por que dormir com amargura? Quantas pessoas estão deixando de viver uma vida abençoada, uma vida mais próspera, porque ainda tem amargura no coração? Porque alguém lá atrás, há 10 anos atrás, falou alguma coisa que você não gostou. Porque alguém fez alguma coisa para você. O perdão é nobre. O perdão restaura a sua vida, meu irmão.
Quantas pessoas, às vezes, dentro da própria casa, não conversa com as pessoas da própria casa. Fica cutucando, fica dando indireta. Quantas vezes você vai dormir? Você não, aqui não. Mas quantas vezes as pessoas vão dormir, esposa e marido na cama, e às vezes nem olham um para a cara do outro porque está de bico? Ou vai dormir no sofá. Tem sofá na sua casa? Quem tem sofá em casa? Mas não é para dormir, né, irmãos? É só para sentar, assistir televisão, ter um lazer. Porque dormir, às vezes pode até dormir porque tem gente em casa, você tem que até usar o sofá para pôr pessoas, mas não porque você está com amargura. Ódio. Quantas pessoas estão destilando ódio por outras pessoas? Às vezes, irmãos, acontece uma coisinha tão simples dentro de casa, e vou falar um dos motivos que às vezes acontece um problema dentro de casa. Às vezes problema financeiro. Dinheiro é cheio para trazer discórdia, não é, irmãos? Ou assunto que traz discórdia, né? A gente às vezes fica sabendo de algumas coisas, e aí vai dormir bravo porque teve uma discórdia e não conseguiu chegar a um consenso. Aí vai dormir com amargura, amanhã já virou raiva, depois virou ódio, e as coisas vão caminhando e você não resolve, e você está perdendo tempo. Você está perdendo o seu tempo. Você precisa consertar a sua vida. Eu preciso consertar a minha vida. Eu preciso ter um estilo de vida digno de servir a esse Deus. Que as pessoas, que os outros vendo-me, glorifiquem a Ti, Senhor. Igreja do Senhor Jesus, não está mais no tempo de brincar de ser cristão. Entenderam, irmãos? Não estamos mais. Aliás, nunca estivemos. Agora mais do que nunca. Não estamos aí para viver de qualquer jeito. Não. A nossa vida é monitorada por um Deus que não dorme. Ele não tira folga. Quando você vai para a praia, quando você sai de férias, Ele não sai de férias, viu? Ele vai com você e vê o que você faz, vê o que você fala, vê tudo. Será, pastora? É verdade. Vê tudo. De Deus a gente não esconde nada. Então queira ter um estilo de vida digno da presença do Senhor. Seja honesto. Que ao chegar lá em cima você não tenha nada para falar, puxa, por que eu não fiz? Aliás, se a gente fizer muita coisa, a gente nem chega lá em cima, né, irmãos? A gente tem que ver uma vida aqui condizente com a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei. Irmãos, mais do que a gente leu aqui hoje é impossível. Falamos para as esposas, falamos para os maridos, falamos para os filhos, falamos para as pessoas que trabalham, para as pessoas que não trabalham, falamos para todas as pessoas que estão aqui, que o Senhor hoje está falando para você: mude a sua atitude, viva honestamente, não enrola Deus não, viu? Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. A gente pensa que está enganando, mas o Senhor está muito esperto. Seja claro, tenha clareza nas suas atitudes. Maridos, tratem bem as suas esposas. Nós teremos dificuldades, teremos desentendimentos, mas não precisa gritar dentro de casa. Não precisa bater porta, não precisa bater panela, não precisa jogar panela no chão, não precisa fazer nada disso para consertar as coisas que estão erradas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pai, mãe, vê um pouquinho mais longe que você.
E aqui a palavra de Deus que a gente leu está falando assim, porque essa é a atitude de quem é cristão. Olha isso, irmão. Quem é cristão aqui? Quem é filho aqui? Quem um dia já desobedeceu sua mãe e seu pai? Uau! Todo mundo levantou a mão. E sabe o que Deus está falando para você? Tome cuidado. Não faça isso. Ouça seu pai e sua mãe. Sabe, irmãos, aqui não está escrito, mas eu vou incluir, para a gente terminar. Trate bem a sua sogra. Trate bem o seu sogro. Dê presente para sua sogra. Sogra, ame a sua nora ou seu genro. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Uma lição muito importante. Eu amo as minhas noras e o meu genro. Porque quanto mais eu amar, mais eu vou ter os meus filhos perto de mim. Porque se eu não amar, se eu tiver problema, eles vão sair de perto de mim, eu não quero. Quero os meus filhos comigo, quero os meus netos comigo. Porque quando existe discórdia entre genro, nora, sogra e sogro, os netos ficam longe da gente. Eu não quero isso para mim. Eu quero os meus netos pertinho de mim. Ah, mas minha sogra é difícil. Mas você também é. Então, se cuide. A palavra de Deus diz assim: se possível, o que depender de você, tem paz com todos. Ninguém é fácil, irmãos. E também Deus não prometeu que seria fácil. Mas é possível. Ah, faça um almoço para o seu genro. E às vezes não é só com a sogra, é com a cunhada. Quantas pessoas têm problema com a cunhada? Com o cunhado? Eita Deus, não. Nunca vai na casa da cunhada, nunca vai na casa do cunhado. Ah, cunhado não é família, é parente. Irmãos, nós estamos falando desse tipo de laço. Nós estamos falando de filhos de Deus. Testemunho de filhos de Deus. Se você quer a sua família perto de você, se você quer a sua família servindo o mesmo Deus que você, seja diferente, faça a diferença. Da sua casa, na sua casa, no seu trabalho, andando de bicicleta, de férias, caminhando, no zoo e dança, em todo lugar. Tá certo, irmãos? Essa é a regra da palavra de Deus. E é para mim e é para você. E, para realmente agora acabar, irmãos, faça o que é muito necessário. Perdoe, viu? Tenha um coração perdoador. Faça com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você. Ame as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aquela lá nem próximo é, eu não quero ver ela nem perto de mim, eu quero ela longe. Não importa se você quer ver ela longe, ela é seu próximo. Perdoe muito. Viva muito bem. Porque essa é a regra de vida do cristão.